E aí galera, no capítulo 12 dos Imortais X-Men, quem apareceu foi a Selene. Como o Senhor Sinistro aprontou muito e quase dominou o universo, tinham que escolher mais alguém para fazer parte do Conselho Silencioso. Tanto que a indicação do Sebastian foi de ninguém menos que a bruxa, que já chegou dizendo que a mal-humorada da Hope não é a única que entende de ressurreição e que magia é uma coisa maravilhosa. Ainda reforçou que deviam usar uma coisa de menos mau gosto que uma bala para se livrar de uma deusa. Por isso, separei uma lista de momentos dessa personagem, mas hoje não vamos falar sobre os maiores feitos, e sim daqueles momentos que foi bem maldosa, já que é uma das vilãs mais famosas da Marvel. Inclusive, não podemos esquecer disso, já que Sinistro também fazia parte do conselho e no fim das contas deu muita confusão e gritaria. Com o passar do tempo, a Selene usou as pessoas das mais diversas formas para ficar mais forte, mais poderosa e até rejuvenescer, coisa que podemos ver no capítulo 10 dos Novos Mutantes de 1983, quando esses heróis foram levados até Nova Roma, pensando que seriam tratados muito bem. A verdade é que seriam usados como um tipo de oferenda para aumentar o poder da vilã. Em certo momento, a Miragem ouviu um chamado e podia resistir à manipulação mental devido às suas habilidades psionicas, mas quem não tinha acabou se jogando no vulcão. O negócio é que a bruxa tentou impedir da Miragem fazer qualquer coisa, e por isso a jovem teve que forçar muito para criar uma ilusão, consequentemente ganhando tempo. Ainda assim, a Mara foi empurrada na lava, mas foi aí que seu dom mutante despertou e ressurgiu afirmando que sobreviveu porque se uniu com o coração da Terra. Que a Selene é malvada, todo mundo sabe, mas aparentemente se sente bem com isso e abraça sua natureza, de modo que às vezes dá até medo, tanto que até seus ajudantes já tiveram esse sentimento. No primeiro capítulo de Necrosha, a bruxa contou um pouco sobre sua origem, que começou pouco depois que Atlântida foi engolida pelos mares. Sua mãe era muito nova quando deu à luz e morreu dando a própria vida para fortalecer a pequena recém-nascida, coisa que aconteceu com as outras pessoas da tribo, que deram a ela o nome de uma deusa. O detalhe é que essa vilã realmente sente que seu destino é ascender como uma divindade, e por isso tem em mente que deve absorver a energia vital de muitas pessoas. Exatamente o que aconteceu com os mutantes de Genosha. Como hoje nosso vídeo não é voltado para feitos grandiosos, às vezes a Selene usa coisas simples como a manipulação de objetos inanimados para lidar com seus oponentes, coisa que aconteceu no capítulo 208 dos Fabulosos X-Men. Como a vilã absorve a energia vital de alguém, talvez a vampira fosse uma das poucas pessoas que pudessem lidar com isso, já que o poder é meio semelhante. Para falar a verdade, não deu certo e a Selene continuou absorvendo as forças da heroína, mas não parando por aí, porque ela ainda manipulou o solo para engolir o Colossus, e quando a vampira foi ajudar, suas luvas começaram a se desintegrar, consequentemente tocando no amigo contra sua vontade, o que para ela nessa época era uma coisa muito mais assustadora, chegando perto de desenvolver o trauma de se aproximar das pessoas. O capítulo 183 dos Fabulosos X-Men começa mostrando o relacionamento do Colossus com a Lince Negra, que naquele momento não era romântico como estamos acostumados a ver. Na verdade, ele falava sobre uma moça que conheceu em outro planeta, sendo que não tiveram como continuar juntos porque pensava que ela tinha morrido. Também mostrou o treinamento da vampira com a Tempestade, que começaram a se dar bem e se tratar como grandes amigas. Inclusive, tem uma cena que marca bastante, e é a vampira dizendo que com a amiga de luvas, as duas podiam se tocar. Assim, seu toque não ia acabar com a vida dela, como acabou com a dos outros. Seguindo em frente, vimos uma das muitas lutas do Wolverine com o Fanático. Já no fim, quem apareceu foi a Selene sorrindo no topo de um prédio segurando o corpo de um homem que teve toda a energia vital drenada. De acordo com ela, era apenas uma refeição e como se libertou do seu exílio de 2000 anos, estava livre para uma caçada.
Já no capítulo 189 dos Fabulosos X-Men, podemos ver a Rachel e a Amara se aproximando. A narração dizia que uma deu um salto para o futuro e a outra para o passado, então era uma nova vida e precisavam recomeçar. Tinham a ajuda dos X-Men, que sempre foram como uma família. O detalhe é que nesse capítulo o Sebastian indicou a Selene como a Rainha Negra do Clube do Inferno, bem semelhante ao que aconteceu recentemente, já que também foi ele quem indicou a vilã como integrante do Conselho Silencioso. Mas se tratando do quadrinho em questão, nesse dia a Selene mostrou que podia usar energia para derrotar o próprio Sebastian, hipnotizou os integrantes do Clube do Inferno, manipulou a mente das heroínas que mesmo com pouco treinamento já estavam entre as mais poderosas, e a confusão foi tão grande que os X-Men tiveram que entrar na história, sendo que o Charles ainda afirmou que seus alunos não matam, isso porque Magma ficou tão furiosa que queria destruir o prédio. A Selene não se limita à sua absorção de força vital e feitiçaria para fazer coisas cruéis. Essa mulher também pode manipular as sombras para fazer uma série de coisas, incluindo a viagem e camuflagem. Naquele momento, a Rachel falava com o Lotus Escarlate sobre o perigo que era se aproximar do Clube do Inferno, sendo que a intenção dele era salvar as pessoas inocentes e levar os criminosos à justiça, o que pareceu não dar tempo porque a vilã apareceu do nada, fazendo o rapaz ser engolido pelas trevas. Foi aí que começou aquela luta super famosa dela enfrentando a Rachel Fênix, com a jovem se vendo em grande problema. Ainda mais porque as palavras eram cruéis e desanimadoras, como se nada que fizesse fosse o bastante para pelo menos fugir dali. O detalhe é que a Rachel já estava acostumada com a sensação de manipulação, e aí buscou forças para usar o poder da entidade e se salvar. No capítulo 33 dos X-Men Sem Limites, aconteceu uma coisa bem louca, mostrando um pouco do relacionamento da Rainha Negra e a Rainha Branca, no seu auge do Clube do Inferno. Naquele dia, Selene parecia entediada porque já tinha feito de tudo, incluindo causar muita confusão e ficar assistindo, porque para ela era divertido. Então a Emma se aproximou dando algumas ideias, e como estavam dando uma olhada no que acontecia em outros lugares, acabaram vendo um rapaz e se interessando por ele. O jogo seria conquistar de alguma forma, mas sem usar magia e telepatia. Foi aí que o jogo começou. Durante os encontros, começaram a contar todos os segredos do clube, prometer muitas coisas, falar sobre viagem no tempo, que uma era poderosa, que a outra era considerada uma deusa e tudo mais. No fim das contas, as duas, já com pouca paciência, resolveram apelar. Uma lançou um feitiço e a outra manipulou a mente do rapaz, que não aguentou e acabou explodindo. A Rainha Negra é uma personagem muito poderosa que também se destaca muito na manipulação das sombras, na telepatia e na magia, tanto que acabou de voltar e eu acho que vai causar muito nos próximos anos. Mas e vocês? Gostaram desses momentos? Comentem aqui embaixo e deixem aquele like porque é muito importante para o desempenho do canal. Lembrando que sempre deixo 2 vídeos aqui nas sugestões, então dá uma olhada lá. Até o próximo!